todas as academias, elas têm por objetivo preservar todos esses dados culturais de um local, uma cidade ou um estado e de seu povo. Então, é fundamental que essas academias continuem a existir para que a nossa história seja preservada e não morra com o passar do tempo, né? Porque a memória, se não for preservada, ela vai se apagando. Bom, como você já foi informado através do nosso guia, este é um prédio centenário e que foi doado à Academia de Letras da Bahia por Pedro Calmon, o Solar Pedro Calmon, e aqui já se passaram muitas figuras importantes do nosso estado e do Brasil, personalidades como Jorge Amado, Zé Gattai, Rui Barbosa e diversos outros membros da sociedade, governadores, artistas, escritores de vários séculos. E esta é uma das academias mais antigas do nosso país. E para mim é muita honra estar aqui ocupando a cadeira do nosso querido historiador Cid Teixeira, que é um dos maiores historiadores da Bahia e que era a memória viva do nosso estado. Então, ter sido eleito para essa academia foi uma grande honra para mim e me abriu as portas para muitas coisas, e eu me sinto com o dever de dar continuidade ao trabalho iniciado por tantos outros que me antecederam em séculos passados e também cumprir o nosso papel de preservar e difundir a nossa literatura e a nossa cultura e fazer com que a literatura baiana passe a ser conhecida em outras plagas. E por fim, aqui a sala de reunião, que é a antiga sala de jantar do Palacete Góes Calmon. Era aqui que o governador recebia autoridades, né, pessoas intelectuais também da sociedade baiana, e despachava aqui também nesse local. Então, essas peças que estão aqui são peças originais mesmo. E atualmente é a sala de reunião onde os acadêmicos se reúnem para questões protocolares, administrativas da casa, eleições de novos membros e outras decisões que passam por essa sala. Olha, Lisboa é uma cidade que a gente considera a mãe de todos nós, né? Porque eu, principalmente, que moro em Salvador, tenho uma característica de Salvador é ser muito parecida com Lisboa. Então, temos alguns aspectos da cidade, como nomes de lugares e até um elevador Lacerda, que parece o elevador que tem aqui. E o fato da cidade ser construída em cidade alta e cidade baixa, nós temos isso em comum também em Salvador. Então é como uma cidade mãe mesmo, no sentido de que foram os portugueses que nos deram a língua e de todo o passado colonial, né? E também das populações, com a influência das populações que já viviam, as populações indígenas e as populações africanas que foram trazidas escravizadas para o território e que foram deixando contribuições para a nossa língua portuguesa. A literatura portuguesa também faz parte da literatura brasileira. Na escola e nas universidades, crescemos lendo autores portugueses, dos clássicos aos contemporâneos, e assimilamos esses escritores como se fossem nossos e partes de nossa cultura. O nosso primeiro texto brasileiro, escrito por escrivão português Pero Vaz de Caminha, em solo americano, faz parte não só da origem da literatura brasileira,
como também da nossa história. Olha, o livro Poesia da Matemática foi escrito como, na verdade, uma brincadeira com sons de algumas palavras da matemática. Eu estava em casa e comecei a lembrar de algumas palavras da matemática, de conceitos matemáticos, que me soavam bastante sonoros. E então eu fui pensando, isso é pura poesia. E quanto mais eu lembrava de algumas palavras e de alguns sons, mais sonoros eu achava. E a sonoridade é que é importante na poesia. E eu falei, eu tenho que escrever um poema sobre isso. E sentei na rede, peguei um pedaço de um caderno e comecei a escrever um poema à mão. Quando eu vi, eu tinha escrito 5 páginas, e aí eu me dei conta de que aquilo não era mais um poema, tinha que virar um livro. Mas para isso eu tive que organizar as ideias e pesquisar. A tristeza da subtração. No jogo das operações, só não gostamos de subtrair, porque não é fácil perder um ente querido, sem lágrimas se esvair. Quando um se transforma em -1 e desaparece da face da terra, entra no nada da existência e vira nenhum, que a não-vida encerra. Torna-se um ser nulo, inexistente, carta endereçada ao além, sem remetente. Bom, agora estamos andando aqui ao lado do Museu del Prado, em Madrid, e estamos indo em direção à entrada principal do museu, de onde pode-se ver a Real Academia Espanhola. E em breve nós estaremos subindo as escadas até lá. Este é um dos museus mais importantes do mundo, tem uma belíssima coleção de grandes pintores e o meu quadro favorito que se encontra aí é o Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch. É difícil dizer qual o mais belo, mas este é o meu favorito. E todas as vezes que eu venho a Madrid, eu tenho que passar aqui para visitá-lo. Quando a pandemia chegou, eu já tinha várias publicações acadêmicas, principalmente na área de ensino de inglês, que era uma das áreas que eu atuava, inglês instrumental, e também na área de teorias, da literatura, de cinema, que eu escrevia muito, e literatura caribenha. Olha, antes de mais nada, foi uma grande surpresa saber que eu estava sendo o autor homenageado nesta edição da Caravana Madrid, e realmente uma surpresa muito agradável, me surpreendeu muito, e uma grande surpresa também por encontrar amigos que moram aqui em Madrid, na cidade, que vieram hoje para o lançamento. E em relação ao evento em si, foi um evento muito interessante, um pouco diferente do nosso evento lá em Lisboa, mas também um evento que teve os seus momentos muito agradáveis, com a reunião das pessoas que a gente que já participaram de eventos anteriores, só que em uma cidade diferente, como Madrid. Estamos aqui em frente
homenagem à livraria brasileira e portuguesa, no Café Latam, para o lançamento do meu livro em francês, La Poésie des Mathématiques. Antes de você ir, eu só gostaria de falar que eu e o meu amigo Dominique, a gente se conhece há anos pelo Facebook. Ele é o tradutor do último livro do meu irmão para o francês e a gente ficou amigo. E ele foi um dos fundadores da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa. E a Academia de Letras da Bahia já começou um diálogo, do qual eu tive o prazer de ser o primeiro participante da Bahia nesse diálogo, onde tivemos uma live coordenada por Dominique. E o Marco também? O Marco estava nessa live e o Nuno, que também é um português que mora aqui, que já tinha me entrevistado quando eu fiz o lançamento do meu primeiro livro, Paisagens Interiores, que é um livro de poesias. E então nós estamos abrindo na academia um espaço para o que o presidente resolveu denominar, Leilton Fonseca, de diálogos da Além-Mar, exatamente fazendo essa ligação. Então vamos ter sempre escritores da União Europeia com um escritor brasileiro. Olha, a gente escreve porque a gente quer que as pessoas nos leiam, né? Então, a gente não escreve para o livro ficar guardado, a gente quer que ele chegue até as pessoas. E quando você escreve, você quer atingir o maior número possível de leitores. Então, a gente quer que as pessoas leiam e gostem daquilo que a gente fez. Como um autor uma vez afirmou, a gente escreve para ser amado. E eu acredito que é isso.